Olá, seja bem-vinda a mais uma aula do TT. Eu sou a Carol Brasileiro e nessa aula, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como é que você pode atender casos de engasgo durante a amamentação. Eu sei que isso ainda é um desafio para muitos fonoaudiólogos, para muitas fonoaudiólogas, principalmente pessoas que não atuam muito com essa área de disfagia, mas gostam de atender a amamentação e ainda tem um entrave para atender casos de engasgo. Eu sei que engasgo realmente é desafiador, né? Não é nada confortável ver um bebê engasgar, a gente fica realmente com receio, né? Principalmente se você não tem muita experiência com isso, se você atende poucos bebês ainda, então você provavelmente vai se sentir um pouco insegura. Então eu tô aqui para te dar estratégias, né, e te fazer entender como manejar então esse atendimento da melhor maneira possível, tá bom? Então fique aqui comigo que eu vou te passar as estratégias certas, o que é que você precisa saber sobre isso, tá bom? Eu quero começar dizendo que engasgo não é disfagia, tá? E aí eu tenho um tabu grande dentro da fonoaudiologia, porque todo mundo acha que disfagia tem que ter engasgo, né? A presença de engasgo é disfagia. E não, gente. Engasgo é engasgo, disfagia é disfagia. Disfagia é um sintoma de algo que acontece, certo? Mas engasgo não significa disfagia. Todos nós somos passíveis de engasgar e nem por isso eu sou disfágica, né? Então, por exemplo, eu comendo aqui, se eu tiver um episódio de incoordenação entre a respiração e aquilo que eu tô fazendo, né, e a deglutição, eu provavelmente vou engasgar, né? Se estiver comendo cuscuz e falando, provavelmente eu vou engasgar. Farofa, falando, provavelmente vai acontecer engasgo, porque a gente precisa fazer uma coisa ou outra, né? Até porque a gente sabe, se a gente for pensar na fisiologia, no momento que a gente tá falando, o aparelho fonador tá trabalhando, né? Então, a via aérea tá ali aberta. E no momento que eu degluto, eu paro de respirar para poder engolir. Então, é muito importante a gente saber diferenciar, né? A gente saber como isso acontece para saber diferenciar. Engasgo acontece, é um acidente. E sim, pacientes disfágicos podem engasgar, né? Apresentam engasgo ou não, só tem ali uma dificuldade de fase oral, né? Que pode gerar um engasgo. Enfim, mas presença de engasgo não significa disfagia, certo? Entendido aí a diferença entre engasgo e disfagia, tá? Disfagia é um problema maior. Disfagia é a presença de engasgo sistemático, né? O engasgo esporádico não é disfagia. Então, quando eu falo em engasgo, eu posso ter o engasgo que acontece sempre, né? Com uma frequência aumentada e aquele engasgo que não significa disfagia. Inclusive, a gente pode ter engasgos frequentes que não tem nada a ver com disfagia, e eu vou falar disso para vocês, tá? Uma outra coisa muito importante que a gente precisa saber é que bebês engasgam, gente, sim, e aí você precisa estar muito preparada para lidar com isso, porque todo bebê, né, ele tá ainda amadurecendo as funções estomatognáticas, ele ainda está amadurecendo ali a questão do trato gastrointestinal e do aparelho respiratório. Então, os bebês estão aprendendo, na verdade, eles já devem ter isso mais afinados quando nascem, mas pode acontecer essas incoordenações, principalmente aí na fase do RN, né? Até os 28 primeiros dias, pode acontecer desse bebê ter uma incoordenação maior devido ao fluxo, devido ao posicionamento, ou até uma falha respiratória mesmo, o bebê ia acontecer. E se isso acontecer, o correto é que apareça uma tosse, né? Que ele engasgue como a gente, que se proteja por reflexo, né? Então, ele vai tossir, vai cair ali algum conteúdo em via aérea, ele vai tossir, vai expelir e vai ficar tudo bem. Certo? Pode acontecer desse bebê de repente engasgar e não ficar tudo bem, ele começar a ficar roxinho, né? E aí vai precisar de estratégias específicas, como as manobras, né? Eu já fiz um vídeo falando aqui sobre quais são as manobras de Heimlich. Então você pode procurar aqui no canal, tem um vídeo especificamente falando como é que faz, né? Como é que lida com o engasgo, o que precisa fazer. E eu faço explicando com o modelo, com o boneco, então é bem interessante de assistir, tá? Mas aí a gente precisa saber que isso também pode acontecer com bebês saudáveis, né? O bebê não precisa ter um acometimento neurológico, ele não precisa estar em mamadeira, ou ele não precisa necessariamente só pelo fato de estar em seio materno exclusivo, que ele não vai engasgar, não existe isso, tá? É um acidente, a questão do engasgo para bebês típicos, e a gente tem que estar preparado para lidar com isso, principalmente se você quer atender bebês, só bebês, então
tem que saber lidar com o engasgo, principalmente nós, fonoaudiólogos, que vamos atender as questões de função oral, né? Então, se a gente está trabalhando com disfunções orais, né, funções orais em geral, a gente tem que estar preparado para aquilo que as funções orais vão apresentar na clínica, tá? A gente vai trabalhar para que os bebês não engasguem, mas isso acontece, certo? Bom, então a gente precisa ter... Como é que a gente vai diferenciar um bebê típico, né, que engasga naturalmente, de um bebê que tem engasgos frequentes, né, que é a disfagia? Através de um diagnóstico diferencial, né, através da avaliação fonoaudiológica. É a avaliação do fonoaudiólogo que vai dizer se esse bebê está engasgando por disfagia ou se esse bebê está engasgando por questões típicas, por questões de fluxo, de posicionamento, enfim, né, isso tudo pode interferir sim na maneira que esse bebê está no sintoma que esse bebê está apresentando. Então, por exemplo, né, o bebê pode engasgar porque a mãe tem muito fluxo de leite, o que a gente chama de hiperlactação. Então, quando uma mulher ela produz muito leite, que essa mama está cheia, é comum que esses bebês engasguem no início da mamada, que isso seja frequente, mas você acha que isso é um problema do bebê? Então, eu costumo fazer uma analogia sempre com, por exemplo, um copo de água que a gente vai tomar. Se você tomar um copo de água com alguém virando muito rápido no seu rosto, das duas, uma. Ou essa água vai derramar, molhar você todinho, ou você vai engasgar, porque é um copo de água sendo virado sem você estar preparado para receber, né? Se você ficar de boca aberta e uma pessoa virar de vez um balde, um copo de água gigante na sua boca, a não ser que você tenha esses músculos muito fortalecidos para não permitir que essa água desça, né? Muito provavelmente você pode aspirar essa água, porque você não vai controlar o peso dessa água que vai descer, é muito fluxo. Essa quantidade de fluxo pode fazer a gente engasgar. A mesma coisa acontece com o bebê. Se tem muito fluxo entrando, e aí eu quero lembrar para vocês como é a dinâmica de amamentação, como é que acontece a dinâmica de deglutição em bebês pequenos, né? O bebê, ele vai disparar a deglutição, que é reflexa, tá? O reflexo de sucção é reflexa, tá? Todo esse movimento até a deglutição, que é reflexa nesse bebê, é disparado pelo fluxo, pelo volume, certo? Então, o bebê suga o peito e o fluxo faz disparar a deglutição lá atrás. Então, é assim, o jato de leite bate na campainha e dispara a deglutição, ele deglute, certo? É tudo por reflexo. E se tem um jato muito grande, esse bebê vai deglutir e talvez essa deglutição não dê conta de todo o volume que está ali na boca. E é aí que está o risco. Ele deglute uma parte, mas quando ele vai voltar para respirar e fazer um novo ciclo de deglutição, ainda tem conteúdo na boca. E é aí que o bebê engasga, né? Porque aí a via aérea vai abrir e ainda tem conteúdo ali. Então pode cair leite lá na via aérea. Isso é um problema do bebê? Não, gente, né? O bebê tem uma anatomia, tem toda um preparo muscular para receber determinada quantidade de leite. Mas quando a quantidade está aquém daquilo que ele pode receber, isso não é um problema do bebê, é um problema da lactação. E aí a gente tem que saber manejar a amamentação, porque como é que eu vou descobrir isso se eu não souber a amamentação? Como é que eu vou saber que essa mulher está com a produção aumentada se eu não conheço sobre a amamentação? Então, você precisa conhecer a amamentação, saber fazer um diagnóstico de mama, entender o que é uma produção láctea aumentada e o que é, por exemplo, a apojadura, né? O momento da apojadura, que é na primeira semana ali, é quando essa mulher vai acontecer a descida do leite. Isso não significa hiperlactação, não, né? Algumas mulheres podem apresentar hiperlactação após a apojadura, mas no momento da apojadura não dá para dar diagnóstico de hiperlactação, porque realmente esse leite vai descer com tudo, tá? Então, conforme esse bebê for esvaziando essa mama, é que a gente vai avaliando. Será que tem uma lactação aumentada, né? Será que não vai se ajustar às necessidades do bebê? E quando isso não se ajusta, aí sim a gente pode dizer que existe uma hiperlactação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico diferencial que é o fonoaudiólogo que dá. Será realmente que esse bebê é disfágico? Porque tem gente que é muito apegado a protocolos, e os protocolos existem para ajudar a gente. Mas olha, se por exemplo, o bebê no protocolo fala que o bebê que engasga, né, frequentemente, tantas vezes, nessas condições, isso é uma disfagia leve, isso é uma disfagia moderada.
Será mesmo, gente, que a gente tá falando de disfagia? Então, se eu controlo o fluxo dessa mulher, se essa mulher tem o fluxo normalizado, esse bebê não apresenta a disfagia. Eu tenho também uma linha muito tênue aí. Bebês que são disfágicos e precisam de controle de ritmo e volume para a oferta. Então, por exemplo, tem bebês que a gente mantém a via oral, mas ele precisa receber um volume muito pequenininho para não engasgar. Isso eu tô falando de bebê disfágico. E tem um outro caso, que é a mulher que tem uma hiperlactação, né? É muito jato de leite saindo, muito volume de leite saindo. Um bebê que tem uma deglutição normal, certo? E aí, o que acontece? Na hora que vai pro TT, engasga. Como é que a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial nesses casos? A gente vai ter que avaliar a deglutição do bebê fora do peito. E aí você me pergunta, então eu vou ter que colocar uma mamadeira. Se você tá pensando desse jeito, você não tá pensando como fono do TT, certo? Mamadeira não é a opção de fono do TT. Vamos lembrar aqui, né? Se você é fono do TT, não tem que pensar em mamadeira. Você tem que pensar em tudo que vem muito na frente da mamadeira. Então, como é que eu posso avaliar a deglutição de um bebê? Sonda dedo, utensílios alternativos de oferta, então eu tô falando de copinho, de colher dosadora, então a gente pode, e eu tô falando aqui de oferta de leite materno, tá? Fono do TT vai pensar sempre nessas duas coisas, leite materno, utensílio alternativo, leite materno, utensílio alternativo. Grava isso, porque você não vai esquecer mais quando você tiver que fazer um diagnóstico diferencial e fazer uma avaliação de um bebê, tá? Então, assim, eu preciso avaliar esse bebê fora do peito para ter certeza se é hiperlactação, para ter certeza como é que tá a deglutição dessa criança. Avalia com o utensílio, certo? E avalia no TT e vê como é que esse bebê se comporta, tá? Talvez seja uma incoordenação dessa criança de não estar conseguindo sugar e deglutir, mas essa mulher não apresenta hiperlactação. Aí sim, eu tô falando de um outro caso, né? Uma incoordenação SDR que gera uma disfagia, tá? E aí eu preciso entender o que acontece. É uma anquiloglossia, que eu tô falando de uma disfunção oral que tá me gerando uma disfagia, né? Às vezes a gente pode ter as duas coisas associadas. O bebê tem uma disfunção e essa fase oral alterar também a fase faríngea da deglutição, né? Porque se aqui eu não consigo me organizar, lá atrás, né? Como é em cadeia as coisas que acontecem, muito provavelmente eu também não vou me organizar lá, né? Então, quando a gente pensa assim, isso não é simplesmente uma aula de disfagia, porque é inevitável a gente falar de engasgo e não ter esse olhar para essa parte de disfagia. E o fono que trabalha com amamentação, ele precisa saber de disfagia, será? O que vocês acham? Não necessariamente, gente. Se fosse assim, né, os profissionais que trabalham com amamentação também precisariam de aula de disfagia, e não é isso, tá? É legal que o fono saiba sobre disfagia, é legal, mas a gente estuda isso na faculdade. Então, eu só quero refrescar a memória de vocês sobre aquilo que pode aparecer na clínica, certo? Eu espero não estar falando aqui nada que nenhum fonoaudiólogo não tenha ouvido na faculdade, certo? Em relação à disfagia, tá ok? Então, a gente precisa saber, sim, fazer uma avaliação fonoaudiológica muito adequada e saber fazer uma avaliação de amamentação muito completa, certo? Que mais? Engasgo, gente, não significa desmame, tá? Então, quando eu falo de que um bebê tá engasgando, que isso pode comprometer a saúde dele, né? Ele pode broncoaspirar, ele pode desenvolver uma pneumonia. Eu não tô falando que esse bebê precisa desmamar, tá? Se essa mulher tem uma hiperlactação ou se esse bebê tem uma incoordenação em seio materno, mesmo que ela tenha a lactação adequada, eu não tenho que pensar que esse bebê vai deixar de mamar simplesmente porque ele está incoordenando em seio materno. Eu tenho que trabalhar a coordenação dele. Então, a gente sempre vai pensar em resolver o problema e proteger a amamentação. Então, se eu tenho um bebê que está incoordenando a sucção em seio materno, eu preciso organizar a coordenação desse bebê e eu preciso também organizar a produção dessa mulher, porque a partir do momento que a gente tira o bebê do seio materno, o que acontece? Já falei isso em outras aulas. A produção da mulher vai diminuir, porque ela vai depender da sucção desse bebê em seio materno. Então, não importa, né, se esse bebê vai ficar aí 1-2 dias, a gente precisa orientar essa mulher a ordenhar para manter a produção dela, porque pulando 1-2 mamadas, isso já tende a diminuir, a produção da mulher vai tender a diminuir, certo? Então, é fundamental que a gente saiba orientar, manejar a amamentação e manejar o bebê, porque quando a gente faz isso, a gente vai treinar o bebê para
aprender a coordenar e aí retomar a terapia em seio materno. Isso vai ajudar a proteger a amamentação. Por isso que a gente fala fono do TT, é fono em prol da amamentação, é fono que trabalha em prol da amamentação, que promove a amamentação. A gente vai organizar essa criança para que ela consiga, para que esse binômio, na verdade, né, consiga estabelecer a amamentação de uma forma mais efetiva, né? Tanto com segurança de deglutição para esse bebê, quanto com benefícios para a saúde da mulher, né? Porque quando o bebê esvazia a mama da mulher, tá mantendo a mama ali saudável, com a produção láctea também saudável, certo? Bom, engasgo também não significa o uso de bico artificial, né? Engasgo não significa o uso de mamadeira. Eu, infelizmente, quando eu entrei logo na residência, né, na época, e eu tive umas experiências antes da residência com atendimento de bebê em unidade hospitalar, eu pude ter a experiência, por exemplo, de atender um bebê que ele não aceitava nada a não ser chupeta. E o leite era oferecido para ele na chupeta, porque era o único utensílio que ele aceitava. E aí fizeram uma... E assim, para alguns casos isso pode até funcionar, mas nesse caso tinham outras opções que não foram exploradas. Eu fiquei pensando isso e mastigando esse raciocínio durante muitos anos, porque foi oferecido para o bebê uma chupeta com uma sonda, né? E aí, não tem a sonda dedo? Nesse caso fizeram uma sonda chupeta. E aí, treinava a deglutição do bebê através da chupeta, tá? E eu fiquei pensando, nossa, a gente poderia usar a sonda dedo, né? Poderia usar um utensílio alternativo para a oferta, com controle de volume, com controle de ritmo, né? Porque era um bebê maior, não era um bebê pequenininho, para dizer que precisava o bebê estar sugando ali na chupeta. Então, a gente tem que pensar muito sobre aquilo que a gente está fazendo na nossa prática, né? Não é porque vai ser mais fácil para o fono, não. É aquilo que vai ser mais benéfico para o bebê. Quando eu oferto uma sonda numa chupeta para o bebê, eu estou reforçando o hábito deletério de sugar na chupeta, né? Porque agora ele vai sugar na chupeta e vai vir alimento junto. Então, esse bebê vai ser mais difícil para ele ainda desassociar esse hábito, né? E aí ele vai associar esse hábito à alimentação. Talvez, né, a fono que estava tratando queria transicionar para uma mamadeira, enfim, mas a gente poderia utilizar outros recursos. Então, por isso eu sempre falo que antes de pensar na mamadeira, a gente tem que pensar nos outros recursos e naquilo que vai ser melhor para aquela criança. Se aquela criança aprendesse a usar o copinho, seria maravilhoso, né? E que bom que hoje a gente tem diversos utensílios alternativos. A gente não tem só o copinho e a colher, tem a colher dosadora, a gente tem o copo 360, que muitos bebês se adaptam muito bem. Então, vale a pena testar as outras possibilidades, né? Retomar as estratégias de relactação, porque tudo isso vai proteger a amamentação, vai promover a amamentação. Quando a gente coloca um bico artificial no meio desse caminho, a gente está entregando de bandeja aí o encaminhamento da amamentação, porque a gente sabe qual vai ser, né, na maioria dos casos, qual vai ser o desfecho desse caso, né, o desmame precoce. Inclusive, falando sobre desmame precoce, vi recentemente uma matéria falando sobre isso, né, do que era o desmame precoce. Na verdade, não foi uma matéria, foi uma consultora comentando que não existe na literatura o que é realmente o desmame precoce. O Ministério da Saúde fala que a amamentação tem que acontecer até os 2 anos ou mais, mas não existe, então, o marco do precoce. Tem gente que fala que antes dos 6 meses, né, por conta da amamentação exclusiva, seria precoce. Mas, se o leite materno é o principal alimento da criança até 1 ano de idade, se ele para de receber leite materno, vocês concordam comigo que isso é precoce? Né? Então, ele parou de receber aquilo que seria o principal alimento dele por conta da introdução de uma mamadeira aos 8 meses, por exemplo, aos 7 meses, aos 6 meses. Então, é muito importante a gente pensar sobre esse fazer e sobre os benefícios para a criança, tá? Bom, como eu já falei, engasgo pode ser sinal de disfunção oral, sim, certo? Quando um bebê ele tem pouca sensibilidade oral, muito provavelmente ele não vai conseguir organizar esse fluxo de leite na boca. E o disparo da deglutição pode ficar prejudicado, tá? Porque se ele sente menos ali o estímulo na boca, ele provavelmente vai demorar para disparar a deglutição
E você sabe que leite é líquido e líquido escorre fácil, né? Então, a probabilidade de desenvolver um engasgo, uma penetração é muito maior, certo? Pode também ser um sinal de anquiloglossia, né? De língua presa. Então, bebês que têm língua presa provavelmente não conseguem fazer a excursão de língua da maneira que deveria em seio materno ou até na mamadeira. Então, é muito importante fazer toda a avaliação sensório-motor oral de maneira adequada, né? Observando como é que estão essas funções, mobilidade, força e anatomia e morfologia desses órgãos. Então, precisa fazer teste da linguinha, né? Fazer avaliação de frênulo oral para saber. Não, eu tenho aqui um bebê que tem realmente uma língua presa, então isso pode me justificar bastante as questões que ele está apresentando aí em seio materno ou não. Eu não tenho uma língua presa e mesmo assim esse bebê está tendo engasgo e... Enfim, você tem que saber qual é o histórico dessa criança. Como é, Carol, que eu vou saber se esse bebê tem uma sensibilidade oral reduzida se o bebê não me responde sobre sensibilidade, né? Então, se a gente tem uso de dispositivos invasivos em cavidade oral por muito tempo, esse bebê é um respirador oral, por exemplo, a gente tem naturalmente, né, a redução dessa sensibilidade local pela presença constante de um estímulo ali, né? É fisiologia. Se eu tenho, por exemplo, um estímulo constante aqui na minha pele, chega uma hora que quando eu coloco aqui, ó, é que nem a nossa pele se habitua muito fácil, né? O nosso tato se habitua muito fácil. Se você coloca um estímulo quente aqui, claro, não queimando, né? Mas um estímulo quente, você sente que é quente, mas aquilo não tá incomodando, vai habituar. Vai chegar uma hora que vocês vão trocar calor e vai habituar. A mesma coisa com todo estímulo que você faz em tudo que tem que recebe, que tem mecanorreceptor, né? Que recebe isso. Se esse estímulo é contínuo, se habitua, tá? Então, a gente precisa entender que quando existe dispositivo invasivo, né, em cavidade oral, como intubação prolongada, como sonda orotraqueal, né? Muita manipulação oral nessa criança, então a gente pode ter um quadro aí de redução de sensibilidade. Como é que a gente sabe isso? O bebê não sabe o que fazer com o estímulo na boca, né? E a gente já vê um engasgo claro ali quando a gente coloca pouco volume, poucas ml na boca do bebê. Isso pode acontecer com bebês prematuros, isso pode acontecer com bebês também que não são prematuros, mas que tiveram alguma complicação respiratória ao nascimento, ficaram entubados logo após, né? Então, a mesma coisa que apresenta aí no adulto, né? Que a gente já tem os estudos que dizem redução de sensibilidade e tudo mais, acontece também na criança, tá? Principalmente na criança, eu sempre falo sobre isso. Criança tem muitos mecanorreceptores sensoriais na região oral. Isso aqui essa região para criança é totalmente sensorial. E se não, é a mais sensorial de todas, né? Então a gente precisa entender que ela vai começar a reconhecer o mundo pela boca, né? A primeira coisa que o bebê faz depois que nasce, que deveria fazer pelo menos, é o quê? Mamar, né? Então ele respira, né? Primeiro, depois ele vai mamar. E aí é assim que ele vai conseguir aconchego, colo, proteção, organização, né? Vai começar a colocar tudo na boca. Então a boca tem um papel fundamental, né? E é muito sensorial. Então a gente precisa entender que toda manipulação oral, manipulação excessiva pode também ter um prejuízo para essa criança do ponto de vista sensorial, tá? E aí você pode me perguntar, e como é que eu sei da hiperlactação, né? Se você fizer manejo de amamentação, você vai perceber que essa mama, a mulher vai ter uma tendência, né, a engurgitar as mamas com maior frequência, mesmo fora da apojadura, mesmo esse bebê estando em livre demanda de amamentação, a mama vai tender a engurgitar muito, porque vai ter muito leite ali, esse peito vai vazar com maior facilidade, né, ao longo do dia, ela não vai ter dificuldade para fazer ordenha, vai esguichar o seu peito, às vezes esguichos múltiplos, né, então aí a gente está falando de um caso de hiperlactação, sim, e também tem aqueles casos de reflexo exacerbado de ejeção láctea, que é diferente, né? Quando eu falo de hiperlactação, eu tô falando de volume de leite. Reflexo exacerbado de ejeção não é necessariamente volume de leite, é durante a disparo do reflexo, que acontece durante a sucção do bebê, né? Então tem aqueles casos também que o bebê, só na hora que tá sugando ali, ele engasga. E às vezes engasga no início, depois vai melhorando. Porque a mulher tem um reflexo exacerbado. Porque ocitocina bomba e aí o reflexo vem com tudo. E às vezes o bebê não tá preparado para isso, né?
Então, ele vai tendendo a morder o peito para poder controlar esse fluxo, né? Às vezes a gente dá até um diagnóstico de disfunção, né? Padrão mordedor, sendo que, na verdade, existe um reflexo exacerbado que o bebê está tentando controlar o fluxo e ele já percebeu que se ele apertar ali, diminui, né? Então, a gente deve testar algumas estratégias, né? Como, por exemplo, controlar a saída de fluxo, para ver se é realmente esse reflexo, para fazer esse diagnóstico diferencial. Mas aqui se trata de manejo de mama, não vou entrar muito nesse assunto. Mas só para você ver como é uma linha tênue, né? Quando a gente fala de engasgo, a gente precisa saber de tantas coisas dentro da amamentação e tantas coisas estão relacionadas ao engasgo. Consegue perceber essa relação? Então, existem aqui, compilei algumas estratégias que você pode utilizar, né? Com as suas mães, né, com as mães que você atender, para poder melhorar esse padrão de deglutição dessas crianças e para realmente fazer esse diagnóstico com esse bebê, se é engasgo, se não é, né? A primeira coisa é a mudança de posicionamento. Por exemplo, se você tem um bebê que tem refluxo, né, e esse bebê tem engasgos frequentes, certo? E muitas vezes não vai ser uma disfagia, mas o retorno, né, e o bebê que não tá preparado ali necessariamente para arrotar sempre, para deglutir o conteúdo que volta, né, então vai golfar, e tem bebês que esse jato às vezes não vem de vez, ele fica parado ali em cima, e isso pode gerar broncoaspiração. Então, se esse bebê, né, fica fazendo aquele pescocinho de tartaruga assim, como que tá desconfortável depois da mamada, ou muitas vezes depois que recebeu a fórmula, né, e você percebe que esse bebê fica ou chora depois de um tempinho que acabou de comer, de mamar, muda a posição, né? Deixa esse bebê verticalizado na hora da amamentação e depois, para ver se isso realmente não tem a ver aí com o caso de refluxo, né? Com às vezes o refluxo fisiológico, que bebês regurgitam, todos eles. Então, é importante entender se existe algum episódio de engasgo que está relacionado a esse posicionamento. Uma vez eu atendi uma bebê que ela teve um episódio de engasgo feio, né? Eu fui atender por isso, porque aí os pais precisavam de uma avaliação fonoaudiológica. E provavelmente, pela clínica, pela investigação toda que nós fizemos, fui eu, uma neuro atender também. Provavelmente, esse bebê, aconteceu isso, né? Ela era muito novinha, amamentou, deitou, provavelmente refluiu algum conteúdo e ao invés de expelir, esse conteúdo ficou ali na região de orofaringe e ela teve um episódio de asfixia aí por conta desse volume de leite que voltou, porque a mãe falou que ela tava ficou um pouquinho assim desconfortável depois, logo durante a amamentação. E aí a gente desconfiou que ou poderia ter sido, né, o volume de leite que entrou, ou um episódio de refluxo, né, por toda aquela clínica ali. Então, o posicionamento nesses casos ajuda muito, né, porque aí o retorno pela gravidade geralmente não vem com tanta, digamos assim, com tanta violência, não é aquele vômito em jato, né, não é aquela regurgitação em jato que as mães já ficam achando que é alergia. Isso pode ajudar. Uma outra questão, quando a gente fala, por exemplo, de hiperlactação, é o esvaziamento ou o alívio das mamas, né? Que é aquela ordenha de alívio que não é para esvaziar, mas é só para tirar o excesso do leite que tá ali, que pode ser um alto volume na hora que esse bebê sugar. Faz esse alívio das mamas e oferta o TT para o bebê, né? Porque se for hiperlactação, esse leite não vai fazer falta nessa mamada, né? Pelo contrário, quanto mais o bebê mama, mais a mãe vai produzir. E ela pode, claro, ir armazenando esse leite aí. Faz essa ordenha de alívio para ver se isso auxilia nesse fluxo de leite que sai do peito, né? Que tá ali no peito para esse bebê mamar. Geralmente, quando é hiperlactação, com essa ordenha de alívio já ajuda e o bebê para de engasgar nesses primeiros momentos aí da mamada, tá? Quando a gente tá falando de reflexo exacerbado, o que a gente pode fazer para testar é pedir para essa mulher amamentar, principalmente no início, nos minutos iniciais de amamentação, segurar a mama em mãos de tesoura. Então, tá a mama aqui, ela vai segurar assim, né? Que geralmente a gente fala, né, que não é recomendado, mas nesse caso, exclusivamente nesse caso, que a gente quer um diagnóstico diferencial, pode orientar ela a fazer isso para segurar esse reflexo, né? Para que não vá tão violento e que saia mais tranquilo, para que esse bebê consiga se organizar e deglutir, e aí nos minutos depois, né, a partir dos 3 primeiros minutos, ela pode soltar e deixar o bebê
amamentar naturalmente, tá? Oferta de leite também em outros utensílios. Então, você está na dúvida de que se esse bebê é disfágico, realmente você está se tratando de uma hiperlactação, um refluxo exacerbado. Pede para essa mãe ordenhar e oferta esse leite em outro utensílio, tá? Porque muito provavelmente, se esse bebê for disfágico, ele não vai conseguir fazer uma boa deglutição num copinho, por exemplo, com volume ali, ou até uma sonda a dedo, né, com uma abertura maior de volume, claro, deixa o volume cair para esse bebê ir controlando ali, certo? E aí, o que você pode fazer para melhorar? Se você vê que esse bebê está com uma incoordenação SDR, por exemplo, de sucção, deglutição e respiração, ou que esse bebê está com uma disfunção oral que está impactando aí a fase faríngea, você tem que fazer treino oral. Não adianta colocar uma mamadeira ali para resolver os problemas, né? Tem que fazer treino oral, tem que ir aos pouquinhos, né? Colocando um pouquinho de volume, mais um pouquinho, para que esse bebê vá se organizando a musculatura. Às vezes o bebê não tá fazendo tanta excursão de língua assim, precisa encaminhar para fazer a frenotomia, para depois organizar, né? Os reflexos, estimular o canolamento da língua desse bebê e tudo mais. O que mais? Então, mamadeira, se a gente entra com uma mamadeira de controle de fluxo, a gente tapa só com a peneira, né? Porque a gente resolve um problema aqui, mas a gente, na verdade, não tá resolvendo, né? A gente tá fazendo um paliativo. É como se eu estivesse tapando o problema aqui, mas, na verdade, ele ainda está ali, né? Eu estou jogando ali algo assim pra disfarçar. Eu disfarço o problema com a mamadeira. Por quê? Não resolve a disfagia da criança. Não resolve a disfunção da criança. Não resolve os episódios de engasgo. Na verdade, sim, resolve só os episódios de engasgo, porque aí eu vou ter controle de fluxo. Mas se o problema é o fluxo, eu preciso treinar essa criança para receber mais fluxo e não simplesmente colocar uma madeira e resolver os problemas. E muitas vezes isso acontece no manejo fonoaudiológico, né? Dentro de hospitais, dentro de maternidades. Infelizmente, a gente ainda vê isso recorrentemente. Então, eu tô aqui para dizer para você que mamadeira não resolve os problemas. Mamadeira deve ser a última opção pensada pelo fonoaudiólogo, tá? E não resolve disfagia. O que resolve disfagia é terapia fonoaudiológica, certo? Então, se você está diante de um quadro de disfagia, de um quadro de disfunção oral, o bebê precisa de terapia, tá? E a gente pode fazer terapia com mamadeira? Pode. Certo? Mas não deve ser a nossa primeira opção. Vamos tentar uma outra maneira, vamos tentar esvaziar a mama da mulher e ir fazendo aos pouquinhos. Vamos tentar fazer um outro utensílio na sonda a dedo. Sonda a dedo é maravilhosa para trabalhar volume, tá? E com isso, a gente consegue ter resultados, assim, satisfatórios, extraordinários, pensando em casos de engasgo principalmente durante o processo de manutenção e estabelecimento da amamentação. Tá bom? Se você teve alguma dúvida sobre essa aula do TT, você pode deixar nos comentários aqui embaixo. Eu te agradeço por ter me assistido até aqui. E eu espero você, então, na próxima aula do TT. Se você tiver sugestão de tema, também coloca aqui, que eu vou fazer uma seleção, e aí eu escolho os temas mais ditos aí, voltados por vocês, para fazer as próximas aulas, os próximos vídeos, tá certo? Então, eu espero vocês na próxima aula do TT. Tchau, tchau!